pessoal, tudo bem? Nós estamos iniciando aqui uma série de 4 aulas de análises da obra A Educação para Além do Capital, de Esteban Meszaros. Se você está assistindo a esta videoaula diretamente na plataforma do curso, já deve ter percebido que já consta no curso a análise desta obra, né? A videoaula de análise desta obra, mas nós vamos iniciar aqui uma segunda análise da obra, né, de uma forma mais detalhada. A gente dividiu aqui em quatro aulas. A primeira aula de apresentação da obra a gente também está disponibilizando em nosso canal do YouTube, tá bom? Então, nós temos aqui a obra Educação para Além do Capital. Não é um livro muito extenso, né, é um livro pequeno, mas como nós podemos encontrar até mesmo no prefácio a essa obra, né, o seu tamanho não reflete a sua importância, né? Ou seja, nós temos aqui um pequeno livro, mas no que diz respeito à esperança que esse livro traz, né? No que diz respeito à superação de contradições que o capitalismo nos traz e, consequentemente, vendo o campo educacional como uma possibilidade de luta, né? A gente acaba compreendendo que esse pequeno livro, na verdade, é uma obra gigantesca, né? No que diz respeito à carga de esperança que ela traz, principalmente para aqueles que ainda acreditam na educação, né? Não se trata, obviamente, de ver a educação como a salvadora de tudo, né? A salvação de tudo, mas é dada a ela aqui uma importância muito grande. É claro que numa perspectiva que vá além do capital, e a gente vai entender aqui que perspectiva é essa, né? Além, o que seria essa educação para além do capital, né? O que Meszaros quer dizer ao trazer essa expressão além do capital? Como já falei, não é uma obra muito extensa, mas se você quer de fato compreender mesmo as bases mais profundas, né, um aprofundamento mais teórico de tudo aquilo que ele traz nessa obra, até porque essa obra, a Educação para Além do Capital, ela é baseada em uma obra anterior de Meszaros, né? Essa, de fato, no que diz respeito à extensão, né, é gigantesca, né? Estou fazendo aqui referência à obra Para Além do Capital, né? Esse pequeno livrinho aqui que vocês podem ver, né? Nós temos mais de 1000 páginas, né? Eu cheguei a fazer aqui a divisão em tópicos desse livro para elaborar umas videoaulas, né, de análise dessa obra, mas não iniciei ainda. Então nós temos aqui apenas a divisão. Eu fiz a leitura da obra e dividi em tópicos, né, do que seria abordado em cada aula, mas não iniciei ainda as gravações, né. Para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, né, sobre as bases que Meszaros traz nesse livro, A Educação para Além do Capital, eu recomendo a leitura dessa obra, Para Além do Capital, né? É uma obra bastante volumosa no que diz respeito ao aparato teórico que Meszaros nos traz, né? Obviamente, como a gente já sabe, né, a perspectiva aqui é uma perspectiva marxista, né? No entanto, há referências feitas a outros grandes pensadores, né? Vale lembrar a aproximação que Meszaros teve com Lukács, né? Então, ler Lukács ajuda também um pouco a compreender Meszaros, né? Meszaros teve uma ligação muito forte com o Brasil, né? Quando a gente faz a leitura de alguns pensadores brasileiros, como por exemplo Ricardo Antunes, a gente percebe a aproximação muito grande de Meszaros com o Brasil, né? E vale lembrar que em outubro deste ano, né, completaram-se aí 2 anos da morte de Meszaros, morreu em 1º de outubro de 2017, então uma grande perda, né, para o pensamento marxista do século XX, né, do século XX e início do século XXI. A gente pode dizer que
Meszaros está inserido aí nesse grupo dos grandes intérpretes marxistas e marxianos do século XX. The sentence, the critic of the structural crisis of the capital system, not just capitalism. Capitalism is a small slice of the capital system. Out of thousands of years, 500 years maximum. You know, in historical perspective, it's very little. And our crisis involves the whole system, also in relation to the future. The Soviet Union, that was not a capitalist country. That was a post-capitalist country. So you can abolish, that was the idea, abolish capitalism, like you can abolish the capitalist state. But you cannot abolish capital. You cannot abolish the state as such. And you can't abolish the tripé, which I discuss, analyze in great length in my book on Parallèle de Capital, is capital, labor, and the state. None of these can be overthrown, abolished. Has to be fundamentally restructured. That's why we have to. The structural crisis embraces these 50 years, and in the past people were talking about the short period and the long period, the long trend. And the long one was supposed to be 25 years. Now the structural crisis of capital started towards the end of the 1960s. We are in 2013, an awful long time, more than 50 years, and there is no sign of the structural crisis being resolved. And you can't get out of a structural crisis. You know, the normality of capital in relation to the conjunctural periodic crisis resolved every one of them. Periodically you had crisis, and capitalism came stronger than ever out of it, not out of the structural crisis. There is no way out of the structural crisis. We need a different structure. And that's why I say in relation to your question. Também trago outras duas sugestões de leitura para aqueles que querem também se aprofundar um pouco mais no pensamento de Meszaros, né? Nós temos a crise estrutural do capital, né? Também muito importante para a gente compreender essa crise pela qual o capitalismo está passando e essa tentativa, né, de passar um discurso de mudanças pelas quais o capitalismo está passando que não representariam um momento de crise, né? Então, a todo momento a gente vai se deparar com discursos que tentam silenciar essa crise estrutural do capital, né? Mas em Meszaros, em Ricardo Antunes, a gente percebe muito bem que, na verdade, esse discurso que tenta silenciar, né, essa crise, obviamente ele quer manipular as pessoas, né, no sentido de acharem que todas as mudanças que estão ocorrendo, né, são mudanças positivas, né? Mas na verdade o que a gente vai encontrando, e Meszaros traz nessa obra A Educação para Além do Capital, né, são formas cada vez mais bárbaras, né, de desumanizar o ser humano, né? Então, e trazendo aqui também o que José Paulo Neto traz em suas obras, não há uma relação de exclusão quando a gente fala de capitalismo e civilização, né? Não há como negar que o capitalismo ele representou um progresso muito grande para a civilização, né? Mas, cuidado, um progresso que veio juntamente com formas bárbaras, né? Então nós tivemos um processo civilizatório que se deu com o capitalismo, né? Um processo bárbaro, um processo de civilização bárbara que desumaniza os homens, né? Explora os homens
a gente vai ter cada vez mais uma divisão social, né? Que se representa em estranhamento, em reificação de tudo, e Mesaros traz isso em sua obra, né? A coisificação de tudo, até mesmo a educação se transforma em mercadoria. Então, o capitalismo é tão bárbaro, né, que até mesmo a educação, algo que é essencial para o ser humano, né, ela é transformada em mercadoria, em propriedade privada, né? Então, recomendo a leitura dessa obra, A Crise Estrutural do Capital, e recomendo também a outra obra de Mesaros, A Teoria da Alienação em Marx, né? Essa obra aqui. Todas as obras que eu tenho de Mesaros, né, foram publicadas pela Boitempo, né? Então eu recomendo. Trata-se de uma editora muito boa, né, que está se tornando assim, uma grande responsável, né, pela divulgação do pensamento marxista no Brasil. Então a gente se depara com muitos livros de Marx, de Engels, né, que foram publicados pela editora Boitempo, com traduções muito boas, né? Não só de Marx, mas também a gente encontra obras de Lukács, de Gramsci, pensadores brasileiros também, outros pensadores que tiveram suas obras traduzidas para o português e foram editadas pela Boitempo. Então, se você quer aí mergulhar um pouco no pensamento marxista, né, compreender mais profundamente, eu recomendo você aí a dar uma olhadinha no site da editora Boitempo, e você vai se deparar com uma vasta bibliografia marxista, ok? Mas nosso foco aqui, né, é a obra A Educação para Além do Capital, né? Como eu já afirmei anteriormente, nós dividimos a análise desta obra em 4 partes. Essa primeira parte de apresentação, como nós estamos fazendo agora, né, falando um pouco sobre as bases da obra, trazendo algumas recomendações de leitura para quem quer se aprofundar mais. Então, justamente pelo fato de a gente se deparar com uma obra não muito extensa, né, A Educação para Além do Capital, a gente acaba se deparando com muitos conceitos que não são muito aprofundados neste livro. Então, para quem quer se aprofundar um pouco mais, eu recomendo a leitura dessas obras, né? E também para quem está estudando, não para essa seleção do Profept, por exemplo, mas para outra seleção, ou está desenvolvendo algum trabalho que gira em torno dessa temática, né? Eu recomendo a leitura dessas obras e também, né, mergulhar aí pelos livros da editora Boitempo, ok? A Educação para Além do Capital. A proposta aqui é de uma educação que vá além do capital, né? Uma educação que esteja além das bases que sustentam o capital. Obviamente, para que esta educação ela se efetive, são necessários alguns passos, né? É necessário superar as bases que sustentam o capital. E esse mesmo ponto de vista a gente identifica em Marx, em Gramsci, ou seja, seria uma educação do futuro, né? Uma educação que seria possível após a superação de várias barreiras. Dentre essas barreiras, as bases do capital, né? A gente vai ter referências aqui nesta obra a Gramsci, né, quando ele traz a importância de a gente deixar de abordar uma determinada relação como sendo uma relação dicotômica. E que relação é essa? O homem que fabrica, né, o homem que trabalha manualmente, e o homem que pensa, o homem que trabalha intelectualmente, né? Então nós teríamos aqui uma dicotomia daquele que faz e daquele que pensa, né? Uma dicotomia no mundo do trabalho que remonta a milênios, né? E isso a gente já estudou anteriormente, quando a gente viu a questão do ócio, né, o ócio contemplativo. A gente fez referência ao ócio grego, né, o skolé,
que por sua vez vai dar origem à palavra escola, né? É a origem da própria palavra escola. Então, aqueles que se dedicavam ao ócio, né, tinham tempo disponível para se dedicar ao ócio, porque não trabalhavam manualmente. Havia pessoas que trabalhavam por eles, pessoas entre aspas, né, porque dependendo do momento histórico, né, os seres que trabalhavam, os indivíduos que trabalhavam manualmente não eram nem vistos como seres humanos, né? Eram como se fosse os semoventes que falavam, né? Animais que falavam, né? Os escravos. Então, dependendo do momento histórico, a gente vai ter uma relação diferente. De qualquer forma, essa dicotomia, o homem que trabalha e o homem que pensa, ela remonta a milênios, e Meszaros traz isso para essa obra, né? A importância de a gente superar essa dicotomia. A gente não deve ver essa separação, né? E Gramsci traz isso como sendo a separação do Homo faber, né? Para o Homo sapiens, o Homo faber, o homem que trabalha manualmente, o homem que fabrica, né? Do Homem sapiens, né? Do Homo sapiens, o homem que pensa, né? Então essa dicotomia a gente deve eliminar, né? Então uma educação para além do capital é uma educação que supera esta dicotomia, né? Essa divisão, e essa divisão ela é uma das bases do próprio capitalismo, né? O capitalismo ele se reforça nessa divisão que é social, uma divisão que se reflete também no mundo do trabalho, né? Então nós temos dentro do mundo do trabalho uma divisão social, né? Uma divisão social do trabalho, e isso também se reflete no campo educacional, né? Diferentemente das teorias crítico-reprodutivistas, que Saviani nos traz muito bem, né, em sua obra Pedagogia Histórico-Crítica, diferentemente de uma perspectiva crítico-reprodutivista, como de Bourdieu, né, de Passeron, por exemplo, que vem a educação como uma mera reprodutora das desigualdades, né, a educação, notadamente a educação formal, né, como sendo uma responsável pela reprodução, né, das desigualdades, reprodução de um discurso que manipula. Logo, a revolução não poderia ocorrer por meio da educação formal, uma vez que ela já está inserida, né, nessa base hegemônica do capital. A revolução ela deveria vir fora do campo educacional, né? Então, diferentemente desse campo de vista que aborda o campo educacional apenas como um campo que reproduz as desigualdades, né? Meszaros vai ver no campo educacional uma possibilidade, né, de transformação social. Então ele não vê a educação, o campo educativo, como um campo meramente reprodutor de desigualdades, meramente como uma instituição que manipula os indivíduos. Não, ele vai ver no campo educacional uma grande possibilidade, né, de revolução, né, de revolução. Obviamente não se trata do único, né, do único campo, ou seja, não basta o indivíduo ter acesso à escola, por exemplo, né, à educação formal, para ele estar apto a se ver como um indivíduo ativo, revolucionário, não. Né? O simples acesso não garante isso. E isso Meszaros deixa também muito bem claro em sua obra, né? Não basta ter acesso. É importante que esta educação ela esteja pautada em bases que vão além do capital, ok? Então, o que a gente pode destacar nesse primeiro momento, essa proposta de superação dessa dicotomia que já é milenar, né? O homem que trabalha e o homem que pensa, dicotomia esta, por sua vez, que se faz presente também no campo educacional, e o campo educacional a gente sabe, né, que é permeado, né, de influências capitalistas, né? Tanto é que trata-se de uma luta contra-hegemônica, ou seja, a luta contra algo que permeia a sociedade, né? que se mostra como hegemônico, né? Por isso que essa luta não é fácil, né? Então a gente vê essa perspectiva da superação dessa dicotomia milenar, né? A uma educação que vai além do capital, que vai além dessas bases que sustentam o capital, essa proposta de divisão social, né? Que vai além
desse estranhamento que acontece, né, da relação daquele que produz e aquilo que ele produz, né? Então o homem ele se vê estranho em relação àquilo que foi produzido por ele mesmo, ou seja, aquilo que ele produz não pertence a ele, torna-se estranho a ele, tanto é que se independentiza, né? A partir do momento que o trabalhador ele produz algo, esse algo, né, esse produto do trabalho, ele se dependentiza, ele se distancia desse homem, se mostra como algo estranho a ele, é como se ganhasse vida, né? Fosse algo independente dele. Então a gente tem aqui o estranhamento, posteriormente isso acaba sendo fetichizado, né? Como se a mercadoria ganhasse vida. Na sociedade de hoje, sob essas bases do capitalismo, a gente não tem mais a relação, né? Ela não corre mais entre pessoas, mas sim entre mercadorias, né? Entre coisas. Tudo é coisificado, tudo se transforma em mercadoria, né? Até mesmo a educação. E Mesaros traz isso em sua obra, né? Em uma sociedade baseada no capitalismo, a gente vê a própria educação é algo que é essencial ao ser, né? Algo que faz parte da constituição do ser humano, se transformando em mercadoria, se transformando em propriedade privada. Logo, se transformando em algo, né, que justamente por ser propriedade de alguém, vai excluir, né, outras pessoas da sua utilização. Então, se eu tenho algo, né, a educação, quando se transforma em mercadoria, eu a tenho e posso evitar que qualquer pessoa tenha também isso que eu tenho, né? Porque ela já é propriedade privada, né? Eu posso vender isso, né? Então, o que a gente pode destacar nessas primeiras considerações sobre essa obra, né, é basicamente isso, né? Educação que vá além do capital, que supere essa dicotomia do homem que trabalha e do homem que pensa, né? E que vê o campo educacional, né, como sendo uma alavanca para a mudança, né? Ou seja, uma perspectiva aqui que vai de encontro a uma perspectiva meramente reprodutivista, né? Então, a educação aqui ela não é vista como algo que apenas reproduz, né? Mas sim como algo, né, que tem essa capacidade de promover a mudança, né? Obviamente, outras mudanças são importantes para que a educação ela possa proporcionar isso, né? Que ela possa proporcionar isso. Então, a educação, nessa perspectiva, ela pode ser vista como um instrumento de emancipação humana, ok? Então, nós abordamos aqui apenas a apresentação da obra. Na próxima aula, a gente começa a analisar o texto propriamente dito, né? Porque nesse livro a gente se depara com a introdução, o prefácio, né? E eu sempre recomendo fazer a leitura de todo o livro, né? Prefácio à primeira edição, prefácio à segunda edição, nota, enfim, tudo, né? Porque às vezes no prefácio a gente encontra a resposta dada pelo autor, né? Algumas críticas que a primeira edição teve, né? Então é legal, acho bacana quando a gente faz a leitura de tudo isso, né? De todos os prefácios, né? Se você for ler, por exemplo, o Capital de Marx, você, para começar o texto propriamente dito, são quase 100 páginas, né? Só de prefácio, a primeira edição, a segunda edição, a edição francesa. E o bacana é porque nesses prefácios a gente encontra respostas dadas pelo próprio Marx, né, a críticas sofridas em relação à primeira edição, né? E eu acho bacana isso. Isso ajuda a gente a entender mais ou menos o contexto no qual aquela obra foi escrita, ok? Então, pessoal, é isso, né? Acompanhe aqui as aulas do nosso canal. As próximas aulas de análise mais detalhada, né, desta obra a gente vai postar no curso. Todos os textos que constam na bibliografia desta seleção, a gente vai postar aqui as primeiras aulas nesse canal, as aulas de apresentação, né? E as demais aulas a gente vai postar no curso, ok? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o curso, as aulas que já estão disponíveis, vocês podem acessar aí o link que consta na descrição desse vídeo, ok?
Então, pessoal, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima. Pretty big contradiction, because capital is a comprehensive, all-comprehensive mode of controlling our life. Our reproduction has to be controlled by capital in every dimension, in economy, in politics, in culture, even in religion. You know, the religious are not isolated from the demands of the capital system, and in that sense, it is totalitarian.